Meus amigos e minhas amigas, eu volto aqui para me manifestar de uma ocorrência policial que aconteceu lá no dia 17 de fevereiro, num sábado, em Porto Alegre, atendido por uma equipe da Brigada Militar. Eles foram solicitados pela sala de operações de um provável lesões corporais ou desavença entre pessoas. Chegando ao local, eles constataram que um senhor já idoso, na faixa dos 70 anos, estava com uma faca na mão e um jovem, como a imprensa diz, de cor negra, que realmente ele era, alegando que havia sido ferido. No primeiro momento, essa lesão não era tão visível, mas a Brigada Militar, na equipe, ao interpelá-los, esse cidadão prontamente, todas as solicitações feitas pela guarnição foram respondidas de uma maneira tranquila. Já a outra parte, foi constatado que seria um jovem motoboy de cor negra, mas muito alterado, não respondia às solicitações da guarnição e inclusive tentava ainda agredir a esse cidadão de uma maneira intempestiva. Ele teve que ser contido e aí aplicando talvez a mídia, dizendo que houve um ato de racismo, mas lembrando que na guarnição havia uma mulher, de uma maneira tranquila, calma, pedindo que ele se acalmasse, mas ela não foi atendida em momento algum. Um dos homens da guarnição, inclusive, era de cor negra, e é um policial militar, e ele entrou na Brigada Militar pelas cotas de racismo. Então nada disso aí que foi dito é concebível. Mas diante da situação e muitas pessoas ali na volta alteradas, falando palavras de ordem contra a guarnição, inclusive algumas pessoas se identificando como advogadas, que nesse caso é um prato cheio para quem é advogado. Claro que ele será necessário posteriormente, se for o caso. Mas a guarnição agiu de uma maneira técnica e, vendo que a situação estava quase que incontrolável, conteve as partes. Ambas foram algemados. Esse rapaz, o agredido, como ele se dizia, e estava alterado, a situação que foi constatado pela guarnição é que esse cidadão, morador ali das proximidades, ele contestava porque em muitos casos estariam consumindo drogas, no caso maconha, e ele foi pedir para que eles cessassem com essa ação, porque além de estarem incomodando ali, porque era uma reunião principalmente de motoboys, não era permitido e não é permitido o consumo de drogas, o que seria uma situação melindrosa, inclusive para crianças ou senhoras que passavam pelo local. Mas as partes contidas, esse, como era mais alterado, foi conduzido no xadrez da viatura. O cidadão mais tranquilo, também algemado, foi conduzido no interior da viatura, como é normal que as partes haviam entrado em desavença, não poderiam ir juntos. Isto é o que a guarnição deduziu. Tomou as providências devidas. Testemunhas e partes foram conduzidas à delegacia de polícia, conforme de praxe. Já o delegado entendeu que não houve tentativa de homicídio, conforme o alegado, e registrou a ocorrência como lesão corporal e segue os trâmites normais. Já o governador Eduardo Leite foi pressionado pela imprensa e ele solicitou ao comando da Brigada Militar que conclua esse inquérito policial militar, que acontece normalmente, no prazo de 10 dias. Mas nas suas informações ele já quase que deduzindo que a guarnição é que havia de uma maneira não correta na forma da lei. Houveram protestos, inclusive jovens desfilando ali no Parque da Redenção, protestando contra atitudes
da Brigada Militar, mas são aqueles mesmos que gritam o fim da Polícia Militar. Isso é um refrão normal para quem critica as forças de segurança. Já o ministro Silvio Almeida, aquele ministro dos Direitos Humanos que desfilou como personalidade com algumas parcerias não muito recomendáveis na atual política, lá na Vai-Vai, aquela em que diabolizava ou demonizava os policiais militares. Ele aproveitou a deixa e se manifestou em âmbito nacional, mas opinar nisto é muito fácil. Outras situações que estão aí, direitos humanos sendo afetados, e ele fica pianinho, não se manifesta em situação nenhuma. Este é um esclarecimento do que aconteceu, e se vocês virem na mídia, vão ver só imagens editadas, ou seja, depondo contra a força policial. É um esclarecimento que eu dou, é notícia, e nós estaremos aqui sempre que a oportunidade se apresentar.